Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Culto festivo, culto de comemorações aos dias das mães. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, tem os mandamentos. E o 12º mandamento diz assim: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Isso que fala é o Senhor. Mas o mais importante para a gente é que se torne prazeroso esse mandamento, que a gente não venha só honrar nossos pais e nossas mães quando a gente vai dar um presente, quando a gente vai dar um abraço, mas que a gente possa fazer isso se tornar uma rotina em nossas vidas. Honrar sempre o pai e a mãe. Desde já eu quero parabenizar todas as mães aqui presentes. Que Deus abençoe a todos e que esses dias se prolonguem por muitos e muitos anos na vida de vocês. Vou começar aqui pelos avisos. Dia 19 do 5, próximo domingo, culto de missões. Dia 25 do 5, sábado, congresso de homens. Vocês mulheres, vocês esposas, por favor, incentive seus maridos a fazer inscrições. Tem poucas inscrições feitas, mas vai ser uma tarde e noite de grandes bênçãos para nós homens. Vai ser realizada ali na Associação Comercial Filhos, ali perto do Colégio José Rodrigues. Incentive seu marido, incentive seus pais, faz que ele venha fazer inscrições, porque naquele lugar rio de bênção vai cair sobre a vida deles. A inscrição vai até o dia 15, não é isso? Até o dia 15, mas creio que vai se prolongar. Valor R$50. Na administração a gente tem o pastor Ivan Salles, que ele é locutor da Rádio Paraná. Então, o pastor Ivan Salles já pregou aqui no congresso da igreja, aniversário da igreja, no congresso de homens. Ou seja, você tem a oportunidade de ver Deus trabalhar na sua vida naquela tarde e noite. Por favor, mulheres, incentive seus maridos para fazer a inscrição. Amém, igreja? Igreja, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Iremos ministrar uma passagem bastante conhecida, creio que a igreja já tem conhecimento, que é a passagem de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Amém, igreja? Lucas capítulo 19, a partir do 1. Todos encontraram? Assim fala a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessando Jesus da cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todavia, os demais murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo
por 4 vezes mais. Então Jesus lhe respondeu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Amém, igreja? Veja um versículo, um capítulo bastante conhecido, que vem falar da vida de Zaqueu. Interessante que Zaqueu não foi discípulo de Jesus. Zaqueu não andou com Jesus durante seu ministério, mas Zaqueu teve um privilégio muito grande, que foi receber Cristo em sua casa. Zaqueu não viu a dificuldade que teria naquele momento quando ele soube da passagem de Cristo pela cidade de Jericó, quando ele iria atravessar a cidade de Jericó. Mesmo sabendo que ali havia uma multidão a seguir Cristo, essa multidão que muitas vezes esperava alguma coisa de Cristo, esperava um milagre, esperava uma cura, e Zaqueu queria apenas ver Cristo. Ele queria ver aquele que ouviu falar. Interessante aqui que me chama a característica de Zaqueu, que foi a ousadia de Zaqueu para ver o Mestre. Ousadia essa que muitas vezes falta na minha e na sua vida, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Cristo. Imagino eu a multidão que vinha seguindo Jesus, querendo algo de Jesus, querendo uma cura de arco-íris. Porque sabemos muitas vezes que a gente mesmo, quando vem para a igreja, a gente espera alguma coisa da parte de Deus. Mas aqui eu me chamo a atenção nesse texto, porque ele não queria nada além de ver Cristo, saber quem era esse Jesus que o povo tanto falava. E a mim e a você, o que é que a gente está fazendo para poder ver Cristo, se aproximar de Cristo, ter esse privilégio que Zaqueu teve nesse momento, de ter Cristo em sua casa? Observe que a multidão murmurou quando Jesus disse que iria estar com Zaqueu em sua casa. Não é diferente das nossas vidas. Quando a gente começa a chamar a atenção da vizinhança, por estar andando em um caminho correto, por estar andando, fazendo a obra de Cristo, pode ter certeza que você começa a incomodar muitas pessoas. Você começa a incomodar na empresa, você começa a incomodar no colégio, você começa a incomodar pessoas que começam a ver algo diferente em sua vida. O Zaqueu não é diferente. Zaqueu teve a ousadia de partir na frente, quando ele viu a multidão que ele não conseguiria ver Jesus. Ele teve a ousadia, a audácia de subir no pé de árvore, para que chamasse a atenção de Cristo. Ou seja, ele não foi atrás de correr e tocar no Mestre, de buscar o Mestre. Ele queria apenas ver Jesus. Então, essa lição que Zaqueu traz para nós é de importância e significância, porque muitas vezes a gente se esquiva até de ir para a igreja, buscar algo da parte de Deus, oferecer algo da parte de Deus. E muitos desses publicanos aqui odiavam Zaqueu por ser cobrador de impostos. Muitas vezes cobravam os impostos além do que era correto. Mas Jesus reconheceu o esforço de Zaqueu naquele momento. 3 características me chamam a atenção aqui. A primeira, a ousadia de não desistir daquela multidão que vinha, imagino eu, quão grande quantidade de pessoas estavam presbítero Marcos, seguindo o Mestre, querendo conhecer o Mestre, querendo muitas vezes tocar no Mestre. E Zaqueu, sem possibilidade nenhuma de se aproximar do Mestre, ele ouviu a estratégia de subir no pé de árvore,
Ou seja, no ponto mais alto que eu puder chegar para eu ver o Mestre, eu ali estarei para poder ver o Mestre. Muitas vezes a gente desiste de vir para a igreja porque recebemos uma visita, porque amanheceu chovendo, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Interessante que Zaqueu não é falado em outro versículo, em outro capítulo aqui na Bíblia. Só Lucas 19 relata a história de Zaqueu. Segunda característica de Zaqueu, a humildade que ele teve de reconhecer: eu sou pequeno, a multidão é alta, eu não consigo ver o Mestre. Eu tenho que reconhecer os meus defeitos para que eu possa me aproximar do Mestre e ter a oportunidade até de conversar com o Mestre como ele teve. Observe que no versículo 8, Zaqueu fala assim: entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes a mais. Ou seja, ele teve a humildade de reconhecer aquele pecado que ele havia está cometendo. Diante do Mestre, Zaqueu teve a humildade de reconhecer o ato errado que ele estava fazendo. E automaticamente, Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ou seja, quando ele reconhece o pecado que ele estava cometendo, diante de estar cobrando os impostos aos publicanos, além do que era correto, Deus automaticamente disse que houve salvação naquela casa, porque ali também era filho de Abraão, filho de uma geração a qual Deus designou para que nós se proliferasse aqui na terra. Deus em nenhum momento ele faz exceções de pessoas, como fala aqui no versículo 9, versículo 10: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos, e somos nós pecadores. Observe que não há exceção aqui no versículo 9 nenhuma de pessoas, igreja. Ele veio para todos, para todos. Outra característica de Zaqueu que nos chama a atenção, que eu quero trazer para a igreja essa noite, é a coragem. A coragem de Zaqueu, de meio à multidão, atravessar a multidão, e ver uma árvore e tomar a decisão correta para que ele venha ver Jesus. Coragem essa que muitas vezes nos falta. Coragem essa que muitas vezes falta para que a gente venha falar do Evangelho de Cristo ao colega do trabalho, ao colega da faculdade, ao colega do colégio, e precisamos ter essa coragem, igreja. A gente sempre fala no culto aqui, aleluia, que a gente quer sempre uma cidade mais evangélica, que busque mais a presença de Cristo. Mas cadê a coragem minha e sua que saímos de pregar o Evangelho? Sabemos que o Evangelho não é só aqui dentro de 4 paredes. É muito bom a gente vir buscar Deus num ambiente, sabemos que Deus está presente, onde a gente tem ar-condicionado, banco, cadeiras, água, sanitários, tudo, e a gente falar sobre o Evangelho de Cristo aqui dentro de 4 paredes. Zaqueu me chama a atenção aqui pela coragem que ele teve de sair meio à multidão, de querer se aproximar do Mestre, e ter o privilégio do Mestre falar: desce, Zaqueu, porque convém hoje me estar a sua casa. Nós também temos esse privilégio.
de buscar cada vez mais a presença de Deus, de buscar mais a presença de Jesus e poder trazer para nossa casa. A irmã falou aqui que é um privilégio muito grande, a irmã Vanessa, a outra irmã, que não lembro o nome, de poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus, hoje eu também tenho esse privilégio, tanto na casa dos meus pais como na minha. Todos nós servimos ao Senhor, mas sabemos também que tem casa onde tem só a esposa, onde tem só o marido fazendo um pilar daquela casa, pregando o Evangelho, e onde não temos nem esposa, ou às vezes nem marido, nem filhos convertidos. Aí é que eu digo, a coragem que Zaqueu teve é essa coragem que nos falta muitas vezes, de falar para o nosso esposo, nossa esposa, para nossos filhos, do amor de Cristo. Às vezes até falamos para alguém de fora, mas nós temos coragem de falar para o nosso vizinho, para o nosso cunhado, nosso irmão, do amor de Cristo. Desse Cristo aqui que Zaqueu teve a oportunidade de, naquele momento, se desvencilhar da multidão, procurar um lugar de destaque, um lugar de altura, para aquele momento que Jesus vinha passando, a meio à multidão, ele chamou a atenção de Cristo. E o que é que eu e você estamos fazendo para chamar a atenção de Cristo? Para que ele se levante e veja a gente em cima daquela árvore, acenando para Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, me vê, Senhor. O que é que nós, como cristãos, estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus nessa manhã? Na escola, no trabalho, na faculdade. É importante, igreja, que sabemos que todo momento Deus quer trabalhar em nossas vidas. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, se não me engano, é 3:20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo e você comigo. Observa a delicadeza de Jesus, a forma que ele faz o convite para você. Ele pede que você abra a porta do seu coração, mas para que ele entre, é necessário que você abra a porta do seu coração. Zaqueu, nesse momento, creio eu, que ele estava totalmente aberto para a entrada de Cristo em sua vida. Tanto é que no versículo ele fala que: Senhor, se eu errei, se eu pequei, tomando os impostos além daquele, eu restituo 4 vezes mais. Veja que a educação de Cristo, para que possamos, que possa entrar em nossos corações, é diferente da minha e da sua. Ele bate, ele pede, ele não vem e invade, porque ele te dá a escolha de poder ter uma vida transformada quando ele bate e você abre a porta do seu coração. Nesta manhã, sabemos que todos estão ansiosos para ir para casa, almoçar com nossas mães, como eu também estou. Eu tenho uma dupla jornada, tenho que ir para casa da minha mãe e depois tenho que levar minha esposa para casa da mãe dela. Mas que possamos sair nessa manhã, sabemos que o desafio que Zaqueu teve, eu possa trazer para a minha vida, para que eu possa ter o reconciliamento com Jesus, ter a oportunidade de ele entrar na minha casa e dizer que na minha casa houve salvação. Que eu possa reconhecer os meus pecados diante de Cristo e não vir cometer jamais. Porque, como eu falei em Apocalipse, Jesus tem uma educação tremenda. Eu gosto muito desse versículo, porque ele vem e ele bate, ele pede para que possa fazer morada em sua vida, fazer morada em seu coração. Onde às vezes a gente abre o coração para pessoas que não vai edificar a nossa vida.
E essas pessoas, às vezes, nem pedem entrada, não bate. E Deus, Ele bate, Ele pede, para que você permita a entrada dele, para que ele venha fazer a transformação, para que você venha se aproximar cada vez mais dele, para que você venha ter uma vida diante ao prazer de Deus. Eu vi falar muito aqui, durante o culto, o presbítero Marco falando que não tem mais a mãe dele com ele. Mas eu tenho certeza que ele, o presbítero Marco, hoje reconhecendo que não tem mais a mãe dele, mas a reverência que ele tem é como ela estivesse ao lado dele. Então nós que temos a oportunidade de ter nossas mães, nos dias de hoje, é importante, como eu falei lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde tem os mandamentos, a gente venha fazer como se fosse um prazer em honrar nosso pai e nossas mães todos os dias, não só apenas nos dias das mães, porque sabemos que o dia das mães é um dia simbólico, um dia para aquecer o comércio, para que você tenha o prazer de aquecer o coração da sua mãe todos os dias. Amém, igreja? Eu não quero me prolongar, mas essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e que a gente venha ter a ousadia de Zaqueu em nossas vidas, para que possamos ter essa oportunidade que Zaqueu teve. Observe que Zaqueu em nenhum momento ele foi discípulo de Deus. Ele foi aquele que andou como os 12 discípulos andaram. Mas ele teve a oportunidade de receber Jesus em nossas casas, em sua casa. Aí eu volto a dizer, igreja, o que é que eu e você estamos fazendo para que possamos chamar a atenção de Cristo? Zaqueu em nenhum momento desistiu diante das dificuldades. Então, também nessa manhã, temos que ter essa ousadia de não desistirmos. Sabemos que não é fácil, como a irmã falou aqui. Ser cristão, seguir a Deus, é muito difícil. A gente sofre ataque na escola, na faculdade, na vizinhança. É muito difícil, mas temos que ser resilientes, ter a coragem de Zaqueu e ir à frente. Eu sofro ataque dentro da empresa, eu sofro ataque dentro do IEF, quando eu estou estudando, mas temos que ser ousados como Zaqueu foi, não desistir. Imagina se todo o primeiro obstáculo a gente quer desistir de seguir o caminho de Cristo. Jesus, em nenhum momento, diante de toda a dificuldade que ele teve, indo para a crucificação, em nenhum momento ele pensou em desistir. Ele cumpriu com o seu chamado, ele cumpriu com a crucificação, ele nos lavou com o seu sangue, e por que nós iremos desistir? Amém, igreja? Eu convido o presbítero Marcos. Eu espero que a igreja tenha plena consciência que a desistência para nós cristãos não pode existir. Sabemos que a caminhada é árdua, o caminho é estreito, o caminho do mundo é largo, mas o caminho da salvação é estreito. Mas seja ousado como Zaqueu foi. Use Zaqueu como exemplo. Quando não der mais para subir em pé de árvore, dobra os joelhos, mas busca a presença de Deus em tua vida. Amém, querido? Presbítero.